hoje assinalamos aqui o fim, o culminar de 5 semanas de trabalho de 3 jovens artistas, do Alberto Marques, do Hugo Castilho e do Henrique Palmeirim, recém-licenciados pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Fizeram aqui um trabalho brilhante com a coordenação e pensado pela Zed Gallery, e que vai de encontro a um projeto que vinha sendo a ser liderado pela Lisboa Nova, pela FCT e a ONL, que era o projeto Sushi, que reúne 6 centros históricos com temáticas ligadas a desafios das alterações climáticas e desafios também ligados aos temas socioeconómicos de forma agregada. E é precisamente nessa imagem, na importância dos territórios criativos, que também Richard Flórida exemplifica, que são tão importantes como os outros serviços fundamentais das cidades, que nós continuamos, mesmo em tempo de pandemia, a dinamizar e a criar aqui no espaço público, com a arte, com a cultura, uma nova dinâmica contínua para estes mesmos territórios, onde todos nós estamos sempre e estaremos sempre presentes. E em termos de imagem, e porque isto tem muito a ver também com o ADN do DST Group, e por isso também nós assumimos o mecenato desta mesma intervenção artística. É isso que temos feito ao longo dos últimos anos e, portanto, quando a Lisboa Nova nos lançou este desafio de pensarmos de que forma poderíamos comunicar sustentabilidade, de que forma é que poderíamos utilizar as normativas do urbanismo tático para alertar aqui para algumas questões que se prendem com a vida ou a não vida nos centros históricos, começamos aqui a desenhar um projeto que, no fundo, nós pretendíamos que carregasse também o nosso ADN, carregasse o ADN dos centros históricos e que colocasse um desafio diferente a um grupo de artistas. O desafio que lhes foi lançado foi precisamente então recorrerem a esse ADN da Zed Gallery e do DST Group, evidentemente, e ao ADN da polis, da cidade e deste centro histórico. E então, como trazer o ADN do DST Group? Imediatamente nos lembramos dos andaimes e da possibilidade que eles nos davam de criar aqui uma espécie de esplanadas, não é? Portanto, esta parte do projeto chama-se Explanar, porque havia aqui uma intenção inicial de reforçarmos a possibilidade de espaços a explorar, evidentemente, pelo comércio local. Isso depois acabou por não se verificar como preponderante, considerando a evolução da situação pandémica, e depois o ADN aqui do bairro, a partir da ideia dos estendais de roupa, que inclusivamente há quem diga que são património da Alfama. A população daqui, eu acho que recebeu muito bem o projeto. Nós temos aqui uma população jovem, uma população até artística, uma população até intelectual, e temos também aqui muita população estrangeira, o que faz com que todos estes projetos, todos estes novos conceitos sejam muito bem aceitos, porque são pessoas que também vêm muitas vezes de países da Europa do Norte, e estes conceitos lá já estão muito vistos, já são muito aceitos, e eles são muito interventivos e querem participar. Conhecer para atuar é um grande mote. Para sabermos o que fazer, temos que saber o que acontece. Eu diria que em todas estas áreas há uma área fundamental, há uma sub-área fundamental, que é a área da experimentação. E a experimentação na cidade pode-se dar de várias maneiras, pode-se dar ao nível de um edifício, pode-se dar ao nível de um espaço público, como isto que estamos a fazer no âmbito do projeto Sushi, com atividades mais do foro do urbanismo tático, portanto mais efêmeras, mas que vêm e que vão, outras mais perenes, portanto atuações ao nível de laboratórios vivos, onde nós experimentamos e testamos inovação na cidade para aprendermos sobre ela e sabermos se poderemos ou não, como é que poderemos espalhar na cidade o conhecimento que obtemos neste tipo de intervenções. O projeto Sushi não é realmente comida japonesa, mas é um acrónimo de Sustainable Historic Centers, e é um projeto que é cofinanciado pelo EIT, Climate Kick, e é um projeto europeu com 6 centros históricos, 2 em Itália, um em Nicósia, outro em Malta, Valeta, e Lisboa, e uma cidade na Eslovénia, Ptuj. No fundo, estes 6 centros históricos partilham desafios comuns, que são característicos de áreas históricas na Europa do Sul, digamos. O projeto Sushi em Lisboa tem-se desenvolvido em Alfama e na zona envolvente de Alfama, São Vicente, Graça, portanto, de uma forma mais alargada, esta área do centro histórico. Aquilo que nós conjugamos e articulamos no nosso projeto com a vossa intervenção, a Zed Gallery, aqui na calçada do Cascão, foi aproveitar o trabalho dos artistas para comunicar e para falar.
Portanto, obviamente que este trabalho tinha um objetivo um bocadinho mais ambicioso, porque queríamos muito e porque tem a ver também com os objetivos do nosso projeto Sushi, ter muita participação da população, através dos elementos que estão aqui, chamar a atenção da população e convidá-los a vir falar e discutir connosco assuntos de sustentabilidade e de como é que a sustentabilidade pode entrar dentro dos bairros históricos. E foi assim que nós aproveitámos aqui a nossa articulação com o vosso trabalho de Zet Gallery. A primeira ação consistia na criação de um conceito de esplanada que alberga roupas feitas em lona e que funcionaria como um posto de troca e recolha de roupa. Nesta primeira ação tivemos a necessidade de a apelidar de Explanar. A segunda ação consistia na criação de um conceito de estendal. Nós apelidamos de Estender, que de alguma forma seria a extensão daquilo que era a primeira ação, mas também porque o estendal é património nacional da Alfama. A segunda ação consistia no desenho a partir do fio a trapilho, em que teríamos que desenhar funções e infraestruturas que a comunidade gostasse de ver implementadas no espaço público, e a essa ação chamamos de Estrapilhar. E a quarta ação consistia na criação de um mural, onde alertássemos para os desperdícios energéticos das divisões da casa e para a separação de resíduos, e dessa forma chamamos a essa ação o Expectar. E acima de tudo era também entender um pouco algo que vim entender também aqui durante o progresso do projeto, que é entender um pouco o confronto entre diferentes pessoas, diferentes comunidades que vivem nesta mesma zona, entre os sem-abrigo, aos turistas, a pessoas que já vivem aqui há décadas, e de facto ver também que é possível não estarem, esses diferentes grupos não estarem segregados e estarem em comunidade. Trabalhar em grupo é sempre uma nova oportunidade, um desafio, porque somos 3 artistas com linguagens diferentes. Ao início foi um bocado complicado entendermos, independentemente da verbalização ou através do diálogo, foi mais fácil chegarmos a uma conclusão daquilo que íamos fazer praticamente através do desenho, e com isso conseguimos criar uma linguagem mais comum, e foi esse o resultado final. Existem diferenças entre a linguagem de cada um, só que no geral é um trabalho coletivo porque funciona como um todo.